Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui de volta, depois de longas férias no Pacífico, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Ilhas Maldivas sem tsunami é outra coisa, né, Carlos Correia? É verdade. Estamos aí. E a nossa setorista de zumbis, para falar de não necessariamente zumbis, mas quase zumbis. Não deixa de ser zumbi. Mauri Xavier. E aí, Mauri? Oi, então tá, vamos começar o ano aí, fugindo um pouco da política, que pra variar nunca tá fácil. Então, vamos falar de zumbis. Talvez os vilões zumbis sejam menos vilões que alguns dos vilões da política atualmente, né? Mas eu não vou comprometer a Mauri aqui. Vamos lá, a gente tá aqui para falar dos primeiros 2 episódios de The Last of Us, a série da HBO baseada num game de bastante sucesso aí, lançado em 2013, que teve essa sequência depois. A série veio toda hypada. A gente, quando acabar a série, vai voltar aqui para falar da série em si. A gente hoje vai fazer um episódio meio primeiras impressões, meio o que a gente acha dessa história de adaptações de games e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos de trilha para começar de uma vez. Bom, vamos lá então. Last of Us, como eu disse, é baseado num game lá de 2013, que leva o mesmo nome. É um gênero... Não é um jogo de mundo aberto, assim, para quem tá um pouco mais afeito aos games, porque tu não tem liberdade total no mapa ali, ainda que ele seja um mapa bem amplo. No jogo, tu comanda o Joel, que é um futuro pós-apocalíptico. O mundo foi tomado por uma praga, um fungo, que transforma quem é mordido no fungo num monstro. Uma versão de zumbi. É uma versão zumbi, mas fica uma questão, um aspecto monstruoso, né? A cabeça, fica uma cabeça de fungo, assim. No jogo tem vários tipos desses monstrengos. A série vai mostrar isso, obviamente. A gente vai falar aqui, a gente vai dar um aviso de spoilers dos primeiros episódios, porque sim, já tem spoiler suficiente para 2 episódios. Mas, obviamente, a gente não vai entrar no que acontece depois no jogo e muito menos ainda no 2. Que eu nem sei em que temporada isso vai entrar, se vai entrar na segunda, não se sabe ainda até onde a primeira temporada do Last of Us vai. Vamos falar ligeirinho aqui de quem está no elenco e quem são as cabeças por trás desse projeto. Os 2 showrunners da série, assim, os caras que estão tocando a série. Um é o Craig Mazin, que, entre outras coisas no seu currículo aí para falar do mais recente, ele é um dos caras que levou as telas pela HBO também, Chernobyl, que é uma série bastante elogiada, muito boa. Quem não viu, veja, sobre aquele caso lá real dos anos 80, que explodiu o reator da usina nuclear e tudo mais. E o outro cara é o Neil Druckmann, que é o cara por trás do jogo também, né? Ele é um cara com histórico de games, na verdade. Ele é o diretor tanto do Last of Us 1 quanto do Last of Us 2. E ele também tem outro jogo bastante conhecido aí para quem é mais do mundo dos games, que é o Uncharted 4. O Uncharted agora também virou filme há não muito tempo, com o Mark e o menino Homem-Aranha de principal. Mas enfim, a história, como eu disse, né, é um mundo pós-apocalíptico ali, em função dessa praga que toma conta do mundo. O Joe já passou, na verdade, a fase do luto dele ali na história. Ele recebe a missão de levar uma menina para um outro lugar, ele não sabe muito bem porquê. Ele é um mercenário, por assim dizer, né? Ele recebe essa missão, essa menina é a Ellie, e a partir disso, tanto no jogo quanto na série, as coisas se desenvolvem.
eu aqui da nossa mesa sou o único, imagino, né, que tenha jogado Last of Us. Então eu vou deixar primeiro vocês falarem aí das impressões 0 quilômetro de vocês da série aí. O que vocês acharam? Vamos começar com opinião de especialistas, né? E ninguém aqui entende mais de zumbis do que Maurício Xavier. Que título, né? Então, bem, o nome não é novo, porque já faz sucesso, já foi muito falado e tal. E eu confesso que eu comecei a assistir meio com o pé atrás. E fiquei tão feliz nesses 2 episódios por vários motivos. Monstros, sim, adoramos zumbis, adoramos né, a aparência de zumbis, assim, quando elas conseguem te transportar para uma realidade, e isso é muito legal. Os efeitos, eu fiquei realmente muito satisfeita assim, com a produção, com a qualidade da produção, com o realismo que eles tentam construir esse mundo pós-apocalíptico, essa coisa distópica, assim, e como como é interessante ver um museu entregue, por exemplo, a vegetação, assim, a cidade, né? Eu sempre fico pensando assim, putz, não tinha ninguém ali para dar uma ajeitadinha. Não tinha um zumbizinho para cortar? Pois é, né? Para dar uma limpada, assim. Esse é um ponto, assim, que eu queria dizer, porque mesmo sendo 2 episódios, foram 2 episódios um pouco mais longos, né, do que aqueles 40 minutos que normalmente estamos acostumados. Principalmente o primeiro, né, que é mais de 1 hora. Exato. E eu achei bacana também a maneira como, para quem não sabia, não tinha jogado o jogo, ele te fisga. Assim, ele apresenta os personagens, ele vai te dando as informações necessárias para tu ir comprando, né, a ideia e maneiras de te fazer isso. Eu já vou começar dizendo que não concordo que ele superou o luto, tá? Eu acho que, na verdade, o ator... É que eu quis dizer ali porque se passa um tempão, né? Então, né, tem ali um episódio que marca, acho que, né, tem essa coisa de... Tem uma apresentação da série, uma ruptura, né, para os dias, abre aspas, atuais, que é exatamente esse mundo pós. Mas eu acho que exatamente essa parte do luto, ela contribui para essa formação desse mercenário, né, desse personagem que não tem alma, né, que está ali apenas para os seus próprios objetivos, o que, como nós estávamos falando antes, é bem típico do mundo pós-apocalíptico, né, quando tu tem essa deficiência do Estado e tu tem essa necessidade das pessoas de sobreviverem de qualquer maneira. Muito feliz de ver a Torv, né? Ana Torv, que saudades de Fringe, Nossa, né? Exato. E ela fez algumas produções na Netflix, ela consegue roubar a cena, assim, É verdade, muito ela bem. tá no Mindhunter, né? Tinha esquecido. Sim, e tem outra também, que agora eu não consigo me lembrar se é Cidade do Silêncio. É uma australiana, uma série australiana que ela faz uma jornalista também. Ela está muito bem. Para variar, ela está sempre muito bem, né? E tirando, assim, para não entrar muito nos detalhes, a segunda parte, ou a segunda consideração é eles realmente conseguirem aquele fato de que essas séries devem se propor. Que é te pegar pela mão e te levar para dentro desse universo. É fazer com que tu sinta medo, é fazer com que tu sinta... que tu tenha uma ansiedade pelo que vai acontecer na parte seguinte. E eu achei que nesses 2 episódios ele entrega isso, assim. Então, já tô com pena de mim mesma, né, de estar criando as expectativas, porque a gente cria expectativas automaticamente, né, elas acabam muitas vezes sendo frustradas, mas fiquei muito satisfeita com os 2 primeiros episódios. E tu, Márcio Gomes, curtiu aí ou pensou assim, lá vem mais um Walking Dead? Não, mais Walking Dead não, mas eu pensei, lá vem mais uma série de zumbi, né? Meio cansado, assim, dessa mesma narrativa, assim, de mundo apocalíptico, depois vem os bichinhos, daí depois vem os homens maus, e daí tem os homens maus que tem que combater, e tem os vilões, enfim, todo esse universo que a gente já conheceu do Walking Dead e de outras produções, assim. Mas eu acho que ela se diferencia um pouco do Walking Dead, e eu vou citar o Walking Dead porque o Walking Dead acabou de acabar, né? Embora eu não tenha visto o final, a Maureen viu. Foi tu, Maureen? Foi a Maureen que viu. Não, a minha irmã viu também. Eu sofri. E eu acho que ela se diferencia um pouco do Walking Dead pelo teor da produção. Por ser uma série bem mais cara, né? Parece que o valor dela de orçamento se equivale a Game of Thrones. Então, esse é o tamanho da aposta da HBO para essa série.
E ela tem um caráter muito mais cinematográfico de Walking Dead. Então tu vê não só pelas tomadas, pela a forma como ela é filmada e até pela forma como a história é contada. Assim, tem aquelas aberturas. Eu não joguei o jogo, tá? Ao contrário do Carlos aqui, mas pelo que eu fiquei sabendo, o início dos 2 primeiros episódios, Não tem no jogo. Não tem no jogo, né? Que é tanto a primeira parte, que é os cientistas discutindo a questão dos fungos lá e do aquecimento global, ali do cara meio que alertando do que podia acabar acontecendo, e depois, no segundo episódio, a questão da cientista lá em Jacarta e tal. Essas partes não tem. Então, dá todo esse contexto e toda essa forma de conectar a série com várias coisas que a gente vive hoje para tentar explicar e talvez, como a Maureen falou, nos jogar dentro da história de uma forma um pouco melhor do que o jogo, até porque, ao contrário do jogo, tu não tá imerso na história, né? Tu não tá jogando o personagem, né? Tu não tá manipulando os bonequinhos, né? Posso falar bonequinho, Carlos? Você vai ficar bravo? Pode, Posso tá. falar bonequinho? Tu não tá... Bonequinhos e bonequinhas. Tu não tá manipulando os bonequinhos, tu tá apenas assistindo, então a maneira de te colocar ali dentro é te identificando com os personagens, assim. E como tá recém no começo, tu tem uma dificuldade de te conectar, né? Porque tu tá conhecendo, a não ser quem jogou o jogo, né? Quem não jogou, que é a grande maior parte das pessoas, imagino eu que esteja vendo, não jogou e tá aprendendo a conhecer a Ellie, na verdade, né? Bella é a atriz. Bella Ramsey. Bella Ramsey, a Ellie. E o nosso querido Pedro Pascal, que de novo num papel de Daddy issues, né? de entregador de FedEx, né? Tá entregando encomendas aí, entregando com capacete ou sem capacete? Sem capacete, entregando o Baby Yoda lá no Mandalorian e agora entregando a Ellie no... Aliás, no vai acabar o Last of Us em março. Em março recomeça... Ele vai estar lá entregando o Baby Yoda. Ele sai de uma viagem... Pra quem não sabe, né? Uma viagem pra outra. Aqui, ele é o Mandalorian, né? Mandaloriano. Mas enfim, gostei da história, da forma como ela é apresentado. Acho que ela é uma série, me perdoa, Maureen, mas parece menos novelinha que o Walking Dead. Me parece o Walking Dead do começo, entendeu? Aquela coisa que tem menos a ver com zumbis e mais a ver com a história e com as relações dos personagens. E eu acho que esse é o ponto legal de te apresentar essas pessoas e tu querer tu se importar com elas, né? E não sei até quando isso vai, eu não joguei o jogo, não sei qual é a ideia dos diretores e dos escritores com essa história, o quanto eles vão seguir fiel ao jogo, o quanto eles vão... desnortear e quantas temporadas, mas a HBO não se caracteriza por fazer séries de 20 temporadas, então eu imagino que tem uma história fechada aí e a tendência é que a gente tenha um contexto que siga essa linha que se foi apresentada nos 2 primeiros episódios. Eu gostei mais do primeiro, o segundo um pouco menos, mas de novo, não cai o nível, né? Não deixa a peteca cair. Tem uma grande surpresa no final do segundo episódio, que na hora que a gente falar de spoilers, a gente pode comentar até essa surpresa. Para quem jogou o jogo, imagino que não seja surpresa. Eu imaginei que aquilo poderia acontecer em algum momento da história, mas não tão cedo. Não no segundo episódio. Não no segundo episódio. Mas, enfim, gostei bastante, estou bastante esperançoso, assim, né? E acho que a gente vai ter mais 7 episódios aí bem divertidos pela frente. Vamos lá, então. Eu que joguei. Pra mim tá sendo uma experiência diferente, porque eu já sei tudo que vai acontecer. Tem algumas mudanças que podem ter, e já houve mudanças. Mas, assim, coisas pontuais, que depois ali na parte dos spoilers eu posso falar com mais calma. Mas acho que assim, o que já dá pra falar em questão de spoiler... Não chega a ser spoiler das diferenças, é isso que o Márcio falou, por exemplo, ali. Não existe aquela introdução... Nem a introdução do primeiro, nem do segundo episódio. A do segundo episódio, depois, inclusive, eu fiquei pensando... Como ela não tem no jogo... eles dão a entender que o marco zero da coisa é na Indonésia, né? E caramba, a gente viu a partir da pandemia da Covid o quanto, principalmente nos Estados Unidos, né? Se criou o Asian hate, né? Dos caras, tipo, culpar os asiáticos pelo começo da coisa toda, pela coisa toda, um vírus fabricado, no caso ali um fungo, né? Eu te confesso que eu pensei assim, pode ser um detalhe do detalhe, será que os caras podiam não ter posto na Ásia para
não macular de novo, né? Mas enfim, cara, para não ficar com essa imagem de novo, tipo, doenças começam na Ásia, sabe? Os asiáticos é que deixam essas coisas acontecer. Assim, eu acho que ela é mais dark do que o Walking Dead, e se seguir o jogo, ela vai seguir essa toada também, e acho que facilita por um aspecto. O Walking Dead chegou lá pelas tantas, logo no começo, mas a partir do que foi se desenvolvendo, e acho que os quadrinhos é assim, eu não li os quadrinhos, mas imagino que seja assim, são muitos arcos. Tem muito arco acontecendo junto. O jogo não. É aquele arco ali. Tem um arco ali, tem um arco do segundo jogo. O segundo jogo até tem mais de um, mas enfim. Mas a coisa fica focada ali. São 3 ou 4 protagonistas até o final do segundo jogo. No Walking Dead não, né? Tinha o Rick, mas tinha várias histórias ali paralelas que a gente se importava muito e tal. Não sei como é que eles vão fazer aqui. Acho que sim, parece muito o jogo, muito. E acho que boa parte da grana que eles estão gastando é na pós-produção, porque obviamente eles não estão enchendo de vegetação um prédio, muito menos derrubando os prédios. Então, assim, acho que são episódios demorados para fazer. Eu tenho a dúvida, assim, porque assim, tem muita gente empolgada que jogou o jogo. E por mais que o jogo tenha feito muito sucesso, tanto é um daqueles casos de sucesso de crítica e de público. Em 2013, eu acho que ele não ganhou o jogo do ano. Posso estar enganado, mas eu acho que ele não ganhou o jogo do ano porque era no mesmo ano do GTA V. Mas em 2020, ele estava concorrendo com o novo God of War e ele ganhou, sabe? Passou... Levou tudo. Ou agora eu tô pensando se ele não levou. Enfim, mas ele era um dos favoritaços ali. Tem a questão da imersão, assim, que a gente estava falando. Como eu disse, eu joguei o jogo e tu fica imerso na história. Mais ainda na segunda. Eu acho legal as pessoas ficarem empolgadas com essa primeira temporada, porque eu só fico pensando assim, cara, vocês mal podem esperar quando vier o que está baseado no segundo jogo. E essa é a minha dúvida. Até onde vai a primeira temporada? Se ele vai acabar no fim do primeiro jogo. Porque se eles fizerem isso, aí a gente vai partir do princípio que eles vão tomar mais ou menos a mesma coisa para fazer a segunda temporada ali. Vão fazer... que eles dividam em 2 a segunda temporada. Como eu disse, o jogo foi lançado em 2020. Não tem previsão nenhuma de ter um Last of Us 3, por enquanto. E mesmo que tenha um jogo desse tamanho, que é como na indústria de games eles falam, os AAA, né? Não que isso impeça a HBO, né? Veja Game of Thrones. Exatamente, mas aí que eu ia citar exatamente isso. Aí que eu ia chegar. Para basear no jogo, eles têm tem material para 2 coisas aí, 2 histórias. Não tem nenhuma previsão para sair um jogo novo, e mesmo que... É muito provável que esse jogo já esteja em produção. Mas, assim, esse jogo não vai ver a luz do dia em 3, 4 anos. É coisa para mais, assim. Se o segundo saiu em 2020, não esperem um Last of Us 3 antes de 2025, 2026. Continuando aí, eu acho que eles vão dividir mais. Eu acho que a primeira temporada não vai acabar no final do primeiro jogo. Então, essa era uma parte que... Mas... exatamente por causa dessa construção de episódios muito bem feitos e a ausência de informação de quantos arcos terão, por exemplo... eu acho que ainda é meio temeroso. Mas assim, ao mesmo tempo, eles têm um problema que é um problema comum a toda produção que envolve jovens, adolescentes e crianças, que essas crianças crescem. Só para dar fazer um parênteses aí.
até a divisão dos 2 primeiros episódios ela foi modificada, né? Parece que a ideia inicial era tu fazer o primeiro episódio menor e o segundo maior, era inverter. O segundo ter 1,20, o primeiro menos. E a ideia era tu fazer o primeiro episódio até antes de chegar até o final de 2003 ali e dar o salto temporal no segundo episódio. Sim. Mas eles se deram conta que eles queriam apresentar a Ellie no primeiro episódio. E isso gera 2 coisas. Primeiro que tu apresenta a Ellie e o segundo que tu cria uma identificação maior com a Tess, que é a Olivia do Fringe. Porque se tu apresenta ela no episódio e se tu... Eu vou botar a história. Calma. Espera, spoiler. Porque as pessoas já viram. Mas enfim, se tu apresenta a personagem em apenas um episódio, entendeu? É diferente do que tu jogar ela em 2 episódios. Tu cria uma identificação maior. Tem outra, assim, pegando o jogo, assim, eu já joguei os 2, mas assim, o primeiro eu não joguei quando saiu. Fica, assim, pra quem não tá muito, né, ligado nos games, beleza, eu quero jogar. Ele é um exclusivo de PlayStation, sabe? Se tu tem Xbox, tu não vai jogar The Last of Us. Eu Nintendo, então? Não. Teu Nintendo também não. Eu não tenho certeza. Eu acho que ele saiu para computador também. Mas, assim, eu acho a Bella Ramsey um pouco mais velha do que a Ellie no jogo 1. No jogo, ela me parecia mais uma criança mesmo. Acho que no segundo ela tá no meio termo dos 2, na verdade. Então, assim, o que eu quero dizer é, se eles demorarem muito para fazer isso, ela vai crescer. A menos que eles, sei lá, comecem a filmar tudo e depois vão levar o tempo que for na pós-produção. Eu tenho 2 receios para quem não conhece a história, que óbvio que a imensa maioria das pessoas não jogou o jogo, mas acho que mais gente jogou o jogo do que, na época, gente que via Game of Thrones tinha lido Game of Thrones. Por que eu digo isso? É difícil fugir dos spoilers desse jogo. Acho que o pior já passou, que foi quando o 2 foi lançado. Teve muito rolo de vazamento e de episódios, assim, de spoilers grandes do jogo, assim, que tipo estragava o impacto da coisa, assim. Eu não sei como é que a galera vai fazer para fugir disso. À medida em que for chegando perto das coisas, eu não sei se o buzz nas redes sociais não vai reviver isso. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo de pegar ranço dessa história que se ficou, principalmente ali no primeiro episódio, que no dia seguinte, assim, nossa, é a melhor coisa que já fizeram, a melhor adaptação de games para todos os tempos, essa vai ser a série do ano, e isso e aquilo. E vamos lá, primeiro, eu vi um comentário muito bom que começa assim, bom, vamos lá. Para início de conversa, a melhor adaptação de um jogo aconteceu há um mês atrás, chama Copa do Mundo FIFA. Ela é igual ao FIFA. Beleza, correto. Segundo, esse é um ano... a melhor série do ano. Eu quero lembrar que nesse ano ainda tem, para lançar, fora as coisas novas que vão aparecer por aí, a gente vai ter a 3ª temporada de Ted Lasso, a gente vai ter a 3ª temporada de Only Murders in the Building com a Meryl Streep no elenco e a gente vai ter a 4ª temporada de Succession. Assim, é cedo para falar que uma série vai ser a melhor série do ano. Dito isso, a questão ele parece muito game. Eu acho legal isso, acho legal tu jogar e tu ver os cenários ali e tudo mais, mas ele tem que ser mais que isso. E eu até acho que ele tem sido mais que isso, e para mim foi uma grata surpresa que o segundo episódio, que eu achei ele muito tenso, ele é dirigido pelo Neil Druckmann, que é o cara do game, assim. E eu fiquei surpreso do tipo... esse cara leva jeito para filmar suspense, sabe? Olha, né? Então, assim, eu acho que ela é mais dark, acho que ela promete mais, acho que ela tem tudo para dar certo. Tenho medo um pouquinho de pegar ranço do hype. O problema é que quando tu parte do princípio de games de zumbis e tu pensa em adaptações, tu lembra do Resident Evil.
E daí qualquer coisa feita acima disso se torna a melhor exatamente. do mundo. Mas de qualquer forma, pelo menos essa impressão inicial foi bastante positiva, assim. E pelo que o Craig Mazin já fez, especialmente com Chernobyl, e pelo que a HBO já entregou com outras séries, a ideia é que ela cumpra. Não sei se vai ser a melhor série do ano, né? A gente está em janeiro. Assim, E nem precisa ser também. 25 de janeiro. O meu grande problema era realmente... o meu grande problema era realmente a saturação do conteúdo. A gente tem muita coisa do zumbi, né? Só de Walking Dead teve 11 séries, né? 11 temporadas e mais umas 20 séries, né? 11 temporadas da oficial e sem contar as que vieram juntos e secundárias. Então é muito conteúdo de zumbi e que não foge um pouco dos mesmos roteiros, assim, com raras exceções, que é aquilo que eu brinquei no começo. Assim. Então... Aí é o meu momento de quem jogou o jogo dizer pra vocês, confia. Pode ser, mas mesmo aquele negócio ali dos vagalumes e da Fedra, tipo... Tem umas coisas parecidas, mas... parece a mesma história, mas, enfim... Pode ser que desvirtua. Porque o que eu queria ver em séries de zumbis agora, e talvez essa série já esteja começando a trazer em alguns momentos, mesmo que de forma muito incipiente, é esse histórico que a gente tem da Covid, assim, da pandemia. E por isso, o Carlos falou dessa questão da Ásia, mas além disso, assim, eu acho que tem outras coisas. A explicação inicial, a forma como eles tentaram conectar a história, né, da questão do paciente zero, de como como é que é a pandemia, a epidemia ou a pandemia, no caso, se alastrou. Eu acho que já é uma forma de tentar trazer isso para o nosso universo. Sem falar diretamente. Porque tem que conectar com o que aconteceu, da mesma forma como os filmes de catástrofe acabaram conectando e trazendo o que ocorreu com 11 de setembro para dentro do cinema. Tipo, nunca mais um prédio caiu da mesma forma depois de 11 de setembro, né? Aquela questão da poeira e tal, que aquilo... Tipo, todas as destruições no cinema, elas eram bem cleans, né? Os prédios caíam intactos, né? Quase de uma forma implodida, assim, sem destroços, apenas com ferros. Uma explosão higiênica, né? Depois do 11 de setembro, isso tudo mudou. E eu acho que a questão desses filmes de pandemia, sejam eles focados em zumbis ou focados em outras doenças, eu acho que tem que incorporar esses elementos que a gente viu, né? Alguém tem que duvidar que a Ellie é cura. Né? E alguém tem que se recusar a tomar a cura da Ellie, né? Aí vamos para... Bom, vamos para os spoilers para a gente poder falar um pouquinho mais à vontade. Só um pouquinho. Vamos lá. Tá, vai lá, Maureen. Eu sei que tu ficou decepcionada que a Anna Torv mal chegou e já foi, né? Exato. Mas não só isso. Eu acho que eu tenho algumas outras considerações para fazer antes ainda em relação ao que a gente estava falando antes. Ponderações 1. Acho que é muito cedo para falar da melhor série do ano, com certeza. Mas também acho que as séries que tu citou, Carlos, elas são muito divergentes. Entendeu? Tipo, não é todas as séries de drama, então vamos ver qual é a melhor. Eu acho que são séries. Não, tô baseado em qualidade. Não, mas eu acho que são séries para públicos e para gostos diferentes. Então isso vai ser sempre. Ok, mas assim, não são todas de drama, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Então, assim, às vezes elas são meio difíceis de tu... Porque exatamente alguém pode gostar de uma e pode não gostar, por exemplo, de Ted Lasso, que tem uma outra batida. Mas, assim, dito isso, eu acho que, sim, Márcio, a gente já discutiu isso até em outras edições aqui, sobre o saturamento. E eu acho que aí é que aí que a gente vê o que é o diferente. Porque, por exemplo, assim, a falência do Estado, os zumbis, a sobrevivência, como sobreviver, as pessoas se matando, a busca de uma pseudocura, uma volta à normalidade. E quem viu a última temporada do Walking Dead sabe que não é bem assim que as coisas vão funcionar mesmo. Então, eu acho que tem esse ponto, mas eu acho que tem a maneira de olhar. E quando eu ouvia vocês comentando, teve uma coisa que me chamou muita atenção sobre essa questão do arco que o Carlos trouxe, porque, assim... Uma das coisas que a gente batia muito no The Walking Dead era isso. Era sempre o mesmo mocinho, era sempre os personagens muito, vamos dizer assim, lineares, salvo uma ou outra. E aqui que parece que a gente vai acompanhar a jornada dos dois, e dos dois eu digo porque, sim, lamentei a morte da Tess, assim, ela foi me tirada muito cedo, mas eu acho que a gente vai acabar exatamente embarcando com eles. E essa talvez pode ser
a diferença. E por isso que eu volto na questão de que eu acho que o personagem dele, do Pascoal, ele é muito mais carregado, assim, de uma dramaticidade muito maior do que ela, porque ela me traz um ar muito mais... um sarcasmo muito grande. Eu acho que daí pode ser uma combinação muito legal. Ela faz o papel da filha dele. E talvez se isso funcionar, eu acho que a gente vai ter uma outra série. Minha opinião. Eu acho que tem uma outra coisa aí que eu não sei quanto vai ser explorado no restante da série, que é a questão ética dele, né? Ele não é um cara exatamente o bom mocinho como é o Rick, né? Como era o Rick Grimes no Walking Dead, assim. Ele tem uma mistura do Rick com a mistura do amigo do Rick, aquele que agora eu não me lembro o nome. O outro policial. O Bernthal lá, o John Bernthal. Exatamente, que era o justiceiro na série da Netflix. Logo no primeiro episódio, quando eles estão fugindo ali, eles passam por uma família na estrada e vamos parar para dar carona, e ele diz, não, eu tenho que salvar a minha família. Então é aquela escolha de que eu vou salvar o meu, mesmo tendo lugar para salvar o outro, porque, né, é uma opção que eu faço, né? Muitos vão concordar, outros, né, na hora do desespero, tu não sabe que decisão tu toma. E ele tomou uma decisão que acreditava fosse segura de salvar e dizendo que alguém vai passar para recolher eles. Logo depois, quando a filha dele morre, a gente já está na parte dos spoilers, a filha inicial... Sarah. O militar que recebe a ordem para atirar nos dois, meio que toma uma decisão bastante semelhante, né? Porque recebe a ordem? Né? Recebe a ordem para atirar nos dois, é uma decisão semelhante. Tipo, eu vou matar esses dois aqui para evitar que possivelmente estejam infectados e poderia salvar, levar, né? Então, são decisões éticas meio que paralelas, só que uma pega o personagem principal, uma é uma decisão que o personagem principal, um dos personagens principais da série toma, e outra é que ele sofre, né? E é um pouco também a decisão que a cientista diz para ser tomada logo no começo da pandemia lá em Jacarta. Então, acho que é uma série também carregada de alguns desses conflitos éticos, assim, ela te coloca essas bolas meio divididas, assim, para tu pensar e começar a debater, assim, aquelas situações impossíveis, assim, que tu tem que pensar, eu faria isso ou eu faria aquilo, assim. E talvez nem todas as decisões que sejam tomadas pelos personagens, elas sejam as decisões eticamente mais acertadas ou defensáveis, assim. E eu acho que o personagem do Pedro Pascal ali, eu acho que ele é o cara que vai escorregar mais nessa bola, assim. Eu acho que ele não é o mocinho Deixa o Rick Grimes, assim. Não sei, o Carlos talvez tenha mais isso presente, porque ele jogou o cara. E talvez por isso ele tenha mais dificuldade em se desconectar do personagem. Eu acho que é meio que o contrário, assim. Eu acho que o fato de... Por mais que eu veja a série e fique imerso nela, nunca vai ser a imersão do jogo. Nunca. Não vai não. Tipo, nesse sentido, o jogo sempre te pega mais. O primeiro jogo eu gosto bastante. E o segundo jogo, assim, é um dos 5 melhores jogos que eu já joguei na vida, assim. Em termos de história, é a melhor história que eu já joguei na vida, a ponto de... Acaba o jogo e tu fica assim... Meu, o que foi isso, sabe? Tu fica pensando na história do jogo, e enquanto tu tá jogando, tu fica pensando assim, cara, quando eu voltar em casa eu tenho que continuar, sabe? É um jogo que te pega mesmo, assim. Eu já tô ansioso pela segunda ou terceira temporada, porque tem um episódio que é uma coisa assim, né? Tem uma parte que é... A galera, se não tomar spoiler, é no nível Casamento Vermelho, assim, do Game of Thrones. Mas, enfim, o que eu ia perguntar para vocês é se vocês, vendo a série, deu vontade de jogar o jogo. Dúvida. Eu confesso que... Ou se tu tem medo de jogar o jogo e tomar spoiler. Não, assim, eu acho que eu gostaria de jogar a série. Jogar a série é ótimo, né? Jogar o jogo. Agora pode ser jogar a série. Eu acho que seria bacana pela experiência de imersão. Mas antes de acabar a série? Mas acho que não. Acho que agora eu quero ver a série até o final. Prefere saber da história da série. Pelo jogo. É que nem quando tu tem um livro e o filme.
Tu opta, vou ler o livro e depois eu vou ver o filme. Por quê? Porque vai ter adaptação, porque vão ter coisas que tu vai criar na tua imaginação. A própria questão de alguns personagens que são diferentes fisicamente. Te pergunto, acabou a primeira temporada, digamos que ele deixe um gancho muito forte e tu sabe assim, se eu jogar o jogo eu sei qual é o gancho. Mas é que eu acho que a experiência é diferente de jogar o jogo. Acho que assim, eu entendo pra quem é jogadora, assim, gosto de jogar videogame e tal, e vou entrar. Eu acho que essa talvez pode ser uma certa dificuldade, tanto que, por exemplo, parece que todo o primeiro episódio, ele não é jogado, né? Ele é apenas contado. Vai sendo a primeira apresentado. parte que tu joga mesmo no jogo é lá preâmbulo. adiante na história, quando é meio um tutorial, assim. Quando ele já tá no QG ali, nos 20 anos depois e tal. Tu até joga, acho que alguma coisinha, mas é mais jogo de câmera. Assim. E daí, muitas vezes, assim, o que acontece? Provavelmente, talvez isso interfira, que é aquela coisa de, tu tá numa parte do jogo em que tem zumbis, ou que tem os monstros, e tu tem que matar eles pra seguir. A grande parte do jogo é confronto. Então, essa parte, por exemplo, eu prefiro ver eles sendo mortos. Assim, assisto. Isso é uma coisa acho assim, legal. Essa é uma percepção que eu tive jogando o The Walking Dead videogame. Assim, a parte de tomar decisões... Mas é que o jogo do Walking Dead é um jogo só de decisões, né? Ele era muito... mas tu tinha que matar os zumbis também, em alguns mas momentos. O jogo dele... O jogo ele não era linear, assim. Tu ia escolhendo qual o jogo que tu ia construindo. O jogo do Last of Us não é isso. Não é um jogo que tu toma decisões. Tu só vai indo e é um jogo de aventura. Então, eu não sei se ia ser bacana só matar os zumbis ali. Márcio, tu tem o Switch, mas se tivesse a oportunidade de jogar Last of Us, tu ia querer jogar agora ou não? Não, acho que eu esperava ver a série primeiro. Na verdade, passaram por um dilema parecido lá com Harry Potter, assim, né? O pessoal começou a ler lá em casa. O pessoal começou a ler lá em casa, né? E daí vai ter o jogo do Harry Potter agora. Daí começou a ver o filme, daí você vai terminar de ver os filmes antes de terminar de ler os livros? Sim, vou. E daí maratonaram os filmes, assim, e daí agora estão lendo o segundo livro, recém. Mas eu esperaria para terminar de ver a série e daí depois jogar. Então tá, então a gente vai terminar de ver a série e aí lá em março a gente volta para dizer o que a gente achou. Agora, por enquanto, nós vamos para as dicas da semana. Vamos lá. Vai lá, Márcio. Tu que estava de férias aí deve estar cheio de dicas. Manda lá. Pior que tô. Mas vamos parcelar essas dicas assim ao longo das próximas semanas para não gastar tudo de uma vez só. Uma dica meio temática, assim, um filme de zumbis, então, para dizer que eu não vejo filmes de zumbis, que tem na Star Plus, um filme japonês de zumbi, um filme de arte de zumbis. Senhora Zumbi é o nome do filme. É um filme que tem 1 hora e 25 minutos, é quase o tamanho do primeiro episódio do The Last of Us. E a história é a seguinte, teve a epidemia zumbi, mas já foi controlada e os zumbis são meio que vendidos de forma ilegal para... Zumbis escravizados? Exatamente, para famílias que podem comprá-los. Então, uma dessas famílias compra uma zumbi para ser a governanta da sua casa. Então a zumbi chega lá e começa a lavar o chão, cuidar da criança da casa, assim. Enfim, todo o mote da história, que é o legal do filme, é o quanto o zumbi sofre mais do que os humanos na história. O quanto os reais monstros da história são os humanos e não os zumbis, assim. E depois o filme dá uma guinada no meio. Só que é um filme bem mais lento, assim, como é um filme de... mais artístico, assim, né? Ele é um filme em preto e branco, tem só uma parte que ele vira colorido, mas ele é quase todo ele em preto e branco. Ele é um filme que não tem tanta violência, tem uma ou outra cena violenta, mas não é um filme, assim, de ataque zumbi, né? Que as pessoas são dilaceradas e tal, não é essa vibe, assim. Mas é um filme bem legal, ele é de 2021, acho, de 2020, Senhora Zumbi. O outro filme, que é a minha ideia de dica, é na HBO, A Noviça, que é um filme de 2021, que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, assim, que é um desses filmes da trilha de obsessões, assim, tipo Whiplash e coisas assim, que é uma estudante que ela resolve entrar para o time de remo da escola, da universidade dela, e
nada além da sua própria obsessão, resolve se tornar uma das melhores remadoras do time. E daí se impõe essa obsessão e começa a treinar mais do que as outras, chegar ao seu limite, tentar extrapolar o seu limite para alcançar marcas sem nenhum sentido aparente. Ela não precisa fazer aquilo além da sua própria necessidade de se superar. É uma coisa quase doentia. Assim. Então, e o filme mostra... toda essa busca dela por essa perfeição, ou por esse extremo, de uma forma bem interessante, assim, tanto na questão do som como das imagens. Assim, é um filme bem diferente, assim, um filme esportivo bem diferente. Então, A Noviça, passou batido por mim em 2021, mas eu consegui pegar agora. Beleza. Então vai comigo, né? Vou um pouquinho nessa linha, mas mais sangues, mortes e assassinatos, mas por... outro viés, assim. Tem uma série curtinha, Netflix, chamada Borboletas Negras, ela é desse ano, lançamento, aquelas séries assim, europeias e tal. E eu acho muito bacana porque eles conseguem trazer alguns enredos bem diferentes quando a gente pensa em mortes, suspense. Nunca é aquele clichê, assim, eles sempre fazem... E essa série, que é curtinha, são poucos episódios, ela começa de uma maneira, tipo assim, tu não tá entendendo direito o que tá acontecendo, que é um escritor frustrado que vai conversar com um senhor que pode ter uma história, fazer uma biografia, uma coisa assim, desse relacionamento, e começam a vir várias informações que vão, né, de um casal de serial killers e tal, e vai te levando. E tem várias viradas, mas viradas convincentes, não são aquelas que te mentem, né? São aquelas que tu vai construindo o quebra-cabeça junto com o personagem principal, que é esse escritor, e tu toma o tombo junto com ele, assim. Eu achei uma surpresa bem agradável. E a outra eu vou para a literatura, né? Um livro que eu ganhei da minha colega aqui, Camila Silva, inclusive, que foi O Jantar Secreto. Ele é do Rafael Montes, não é o primeiro livro dele, e ele, na verdade, eu não conhecia ele pelo nome, mas ele é um dos escritores do Bom Dia, Verônica. E foi uma surpresa muito boa, assim, porque é um livro também de suspense, tem sangue, tem morte, todos esses elementos, assim, que é importante pra gente manter a sanidade. E aquela coisa brasileira, do jeitinho e tal, vale a pena quem puder. É um grupo de amigos que decide oferecer jantares com carne humana. E daí, por aí, só vai, só piora, assim. Mas, enfim, fica a dica. Isso é outra coisa que tá na moda, né? Coisa meio canibal, assim, tá... O Menu entrou no Star Plus. Entrou no Star Plus. Não vi ainda, mas... Bom filme, Menu. Minha dica é... BBB 23. Não, tô brincando. Ou não. Minha dica é uma série que tá na Apple TV Plus. Uma minissérie, na verdade, documentário. São 4 episódios. Superliga, a guerra pelo futebol. O mesmo time por trás do Last Dance, aquele documentário que foi bem falado e a galera viu sobre a última temporada do Michael Jordan no Chicago Bulls. É um documentário que conta ali nos 4 episódios os bastidores da criação e implosão da Superliga de futebol europeia, que os grandes clubes da Europa tentaram fazer ali, onde eles que fosse do Romildo aqui. Não. Eles iam tentar fazer um clubinho fechado ali, onde ninguém mais cai e todos eles ganhariam muito mais dinheiro, mas na real deixariam todos os outros clubes da Europa alijados. No fundo, é uma disputa entre os grandes clubes e a UEFA, os grandes clubes querendo levar mais, a UEFA também puxando o tapete para o seu lado. É um bang-bang sem mocinho, mas é impressionante o acesso que os caras têm a todo mundo, e todo mundo fala abertamente das questões, e é muito engraçado tu ver que a relação do presidente da UEFA, que é o Alexander Seferin, esloveno agora, acho, cara, se eu não me engano. Ele tinha uma relação de muita confiança com o Agnelli, que era o presidente da Juventus. Mas assim, uma relação de confiança de amigo do nível, ele é o padrinho da filha do cara e o batizado foi feito, sei lá,
catedral de Roma, sabe? Que ninguém tem acesso, os caras conseguiram. E lá pelas tantas, esses caras estão fazendo a Superliga e esse cara, tipo, trai o cara que é amigo e conselheiro, assim. Então, tem todos as características de um dramalhão, assim, de suspense, filme tipo máfia, assim, só que até onde se sabe, sem mortes, assim. Talvez o morto ali, às vezes, é o futebol. Mas, enfim, é uma série muito interessante para quem gosta de esportes, para quem gosta de bastidores de esporte e para quem gosta de, por assim dizer, também jornalismo econômico, porque no fundo ali tudo gira em torno de grana. 4 episódios, Superliga, a guerra pelo futebol, está disponível na Apple TV+. A gente vai ficando por aqui, lembrando que agora a gente também tem vídeos, né, no YouTube, onde a gente faz as nossas listas de top 5, alguma relação com o episódio. Na semana passada, como a gente estava falando de Megan, né, o filme da boneca, a gente fez o nosso top 5 de bonecos assassinos. Vai lá, confere e vê se a gente errou, acertou. E essa semana a gente está fazendo de games que poderiam render boas histórias. Ou top 5 entregas do Pedro Pascal. Aí a gente poderia deixar a Opa, cara quero. da Maura, eu já ia dizer isso aí. Então tá. Como é que faz para ele entregar em outros lugares? Antes que o Pedro Pascal vá entregar uma criança perdida na casa da Maureen, a gente encerra o programa aqui agradecendo a edição do Matheus Santos. A gente volta na semana que vem. Um abraço, tchau.